Olá meninas, tudo bom? Hoje é 3 de maio de 2020, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 27º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Encha os seus celeiros. O texto-chave vai estar em Gênesis capítulo 41, do versículo 27 até o 57. Irmãs, hoje nós vamos falar sobre celeiros, sobre reserva financeira, reserva espiritual, algumas reservas que nós precisamos ter na nossa vida. Mas antes de entrar no devocional de hoje, eu queria voltar a um versículo que nós terminamos ontem, o nosso devocional de ontem, e nós terminamos esse versículo, o devocional de ontem com esse versículo de Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Eu quero dar uma palhinha de algo que está no meu coração, que de repente pode terminar o devocional, eu não tive tempo de falar. Eu quero falar hoje, antes de entrar no devocional, porque eu senti uma palavra que Deus deu para mim nessa manhã, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês. Filipenses 3,16, nós terminamos ontem falando assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Às vezes, antes de eu liberar o devocional, eu oro para mim. O que o Senhor está falando comigo naquele dia, né? Além de eu receber a porção junto com vocês no devocional. Mas esse versículo ficou na minha cabeça. Andemos de acordo com o que já alcançamos. E eu via aqueles vasos de azeite, quando nós falamos dos vasos de azeite, né, da multiplicação do azeite da viúva, eu via aqueles vasos. E mais uma vez eu me lembrei que nós temos que tomar cuidado com aqueles vasos que Deus encheu. E nós não podemos deixar ele aberto, irmãs, porque às vezes vem coisinhas pequenininhas, né? Vem aquelas mosquinhas pequenas que vão sobrevoar, vão cair dentro do nosso azeite, vai estragar todo o nosso azeite. Muitas vezes nós não crescemos espiritualmente, nós não mudamos de vida, nós não transformamos a nossa vida porque nós não andamos de acordo com o que já alcançamos. Muitas pessoas às vezes me perguntam: como eu faço para alcançar isso? Como eu faço para mudar isso? Eu queria ser assim, eu queria ter essa unção, eu queria aprender isso. Ande de acordo com o que você já alcançou. Você só recebe mais se você andar de acordo com o que você já alcançou. Se nós andarmos de acordo com o que Deus tem nos dado, e nesta caminhada aqui, 31 dias vai fazer quinta-feira, que nós aprendemos muitas coisas. Se nós andarmos nisso aqui, Deus vai fazer muito mais. Mas se a gente só achar que era uma palavra bonita, uma palavra boa, gostosinha de ouvir, que não me ajudou muito, e a gente deixar para lá, a gente não praticar, a gente não vigiar com a unção que Deus nos deu, nós vamos perder aquele azeite, tá bom? Então é uma palavra que o Senhor falou para mim, porque hoje Ele estava me corrigindo pela manhã em algo, né? Algo que Ele disse: olha, isso não condiz mais com você, não condiz mais de acordo com o azeite que você já recebeu. Coisa pequenininha, irmã, boba, que se eu contar você vai falar: meu Deus, não pode fazer isso, irmã? Mas Deus fala com cada um porque você precisa cuidar desse azeite, tá bom? Então, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nosso problema é que nós não valorizamos o que nós alcançamos. Se Deus te ensinou algo, ande de acordo com aquilo. É como o patamar, né? Um soldado de rua, depois ele vira um sargento, vira um capitão. Eu não sei qual é a ordem da polícia, irmã, mas quem souber aí, interprete melhor o que eu estou falando. Você vai mudando as suas patentes, você tem que saber como você anda, tá? Então, e não adianta os invejosos e os amigos falsos, porque quando você começa a mudar de nível, os amigos falsos chegam para dizer: você mudou, você ficou metido, você agora só quer saber de tal coisa. Isso são seta de pessoas que não crescem e não quer que o outro cresça. Não é questão de mitideza, não é questão de ser sistemático, não é questão de ficar chato, é questão que você sabe o valor da unção que você tem. Estamos lendo ainda, né, Samuel, capítulo 27, que está hoje. Você está vendo a vida de Samuel. Samuel foi um cara consagrado, cada vez Deus dava a ele mais, tá? Deus fez dele um profeta, fez dele um juiz, fez dele um sacerdote. Ele tinha 3 grandes responsabilidades, uma das maiores responsabilidades ali em Israel. Ele pegou as 3 de uma vez só.
Ele tinha que saber como ele andava, ele tinha que saber como ele se comportava. Então, eu não quero entrar aqui, senão eu faço outro devocional, né, irmãos? O devocional de hoje é enche os seus celeiros. Mas não sei por que precisava dessa palavra aqui, que ande conforme, de acordo com o que você já alcançou. Valorize o que você já alcançou, seja pouco ou seja muito, e cuide do seu azeite. Vamos entrar no devocional de hoje, senão eu faço outro devocional aqui. Vamos ler a história de José, quando ele virou governador do Egito. Mas antes de falar isso aqui, por que eu vou falar de encha os seus celeiros? Eu amo falar de finanças. Assim como eu amo falar da vida espiritual, eu amo falar de finanças. E porque eu entendi que a vida financeira, a vida espiritual e a vida sentimental, as 3 áreas mais importantes do ser humano, e elas precisam estar alinhadas. A vida financeira de um homem, você precisa dar à sua vida financeira a mesma importância que você dá à vida espiritual. Você precisa investir na sua vida financeira todos os dias, da mesma forma que você investe na sua vida espiritual. E se você pega a Bíblia toda, o tempo todo, está falando de finanças, está falando de... Jesus falou de dinheiro, falou de finanças muito. Então, a vida financeira ela é importantíssima, né? A gente gasta 1/3, no mínimo, da nossa vida trabalhando. No mínimo, tá? Isso aí é para os que trabalham normal, mas tem os loucos por trabalho, os que gastam sua vida inteira por trabalho. O trabalho representa o quê? Representa finanças, né? Então, vamos lá. Nós temos muita coisa para falar aqui hoje e nós temos que liberar tudo isso aqui e encher os nossos celeiros. Bom, em Gênesis 41, nós sabemos o que aconteceu com José. Ele foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus tinha um plano. Ele foi para lá no Egito. O primeiro trabalho de José, né, foi na casa de Potifar, foi ser mordomo do rei. Então, nosso trabalho, nós fomos chamados para ser mordomos do rei. Nós estamos aqui nesse mundo para ser mordomos, saber como organizar e direcionar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu tenho um problema sério, irmãos, quando eu vou fazer devocional, eu queria falar todos os versículos que eu sei sobre aquela história, todos os personagens, mas não dá, né? Então, tem muita coisa que eu não vou falar aqui. Toda a caminhada de oração eu faço um devocional sobre finanças, praticamente todas, eu não consigo deixar de falar sobre finanças, porque nós precisamos romper nessas áreas que tanto prende a gente. Bom, enfim, então José foi mordomo do rei, e Deus nos chama para ser mordomo, porque tudo que nós temos pertence a ele, né? Desde o ar que nós respiramos, ao nosso corpo, a tudo que ele coloca nas nossas mãos. Ele vai para a prisão, ele interpreta o sonho ali de Faraó, né, foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, e agora nós vamos entrar aqui no capítulo 41, versículo 27. Fala assim: as 7 vacas magras, né, Faraó sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos bem, como 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabou de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome vai consumir a terra. E não vai ser lembrado da abundância da terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do Faraó foi dúplice, porque é coisa estabelecida por Deus, e Deus apressa em fazê-la. E aí José fala para Faraó: agora põe administradores sobre a terra e tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. 37. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais:
Aonde acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete na mão, pôs na mão de José, fê-lo vestir roupa de linho fino e pôs no pescoço um colar de ouro. Então, irmãs, Deus chamou José, depois ele passar por as provações, pouco a pouco, né? Ele chegou a esse nível aqui de governador do Egito. E ele dá a dica que precisa se guardar a quinta parte do fruto nos 7 anos de abundância, porque os 7 anos de fome que viria faria esquecer toda a abundância. E, irmãs, não tem como não falar de finanças nessa crise que está vivendo o mundo, né? Está vivendo o mundo. Ainda nem vimos ainda o que é que está acontecendo, porque depois que passar é que a gente vai ter uma noção, né? Quando voltar os comércios, quando voltar as coisas. A crise sempre vem para nos ensinar algo. O que nós precisamos aprender? O que nós precisamos é entender e descobrir o que precisamos aprender. Então, nessa crise, tá, de pandemia, que tem muita gente perdendo o trabalho, eu estou falando dos Estados Unidos, tá, irmãs? No Brasil, eu sei que é difícil, mas eu não sei. Aqui a coisa não tá fácil, tá? A coisa não está fácil. Às vezes eu passo dias sem ver as notícias, então... A última vez que eu vi, que já tinha mais de uma semana, tinha morrido 40 mil pessoas nos Estados Unidos. Fui ver ontem para falar para você 60 mil pessoas. Muita gente sem trabalhar, né? Muita gente parado. Não está fácil. Estava vendo umas reportagens de brasileiros que já estão entrando em desespero, querendo voltar e tudo, né? Algumas pessoas que estão pouco tempo aqui, que não tinha nem se estabelecido ainda. Então, irmãs, não está fácil. Está abalando o mundo todo e sacudiu tudo, né? Pessoas que trabalhavam em restaurante precisaram parar porque ninguém está indo em restaurante e vários outros casos. E a crise, ela vem para nos ensinar alguma coisa. O que você está aprendendo nesses dias de crise, irmãs? Economicamente, o que nós estamos aprendendo? O que a crise te lembrou? Ela lembra para a gente que Deus é o Senhor. Ela lembrou que nós estávamos esquecendo que nós dependemos dele, que ele é o nosso sustento, né? Nós estávamos acostumados a levantar e ir trabalhar com a nossa força e daqui a pouco o dinheiro chega e eu vou resolver os meus problemas, eu vou pagar as minhas contas, eu vou comprar o que eu quiser. E Deus deu uma sacudida e começou a lembrar: ei, quem manda na sua vida, quem manda no mundo, quem sustenta o mundo sou eu. Eu dou uma porção dobrada na sexta-feira para aqueles que acreditam, para aqueles que querem entrar no meu descanso. Porque nem descansar as pessoas querem. As pessoas querem correr atrás do vento. Porque correr atrás de dinheiro, irmã, é correr atrás do vento. Nós estamos desperdiçando a nossa vida. As pessoas têm trabalhado desesperadamente e quando elas se cansam, ao invés de elas renovarem as suas forças no Senhor, elas vão fazer o quê? Renovar suas forças com aquilo que a carne quer que elas renovem. E aí elas vão se afastando cada vez mais de Deus e elas vão perdendo cada vez mais a oportunidade de conhecer um Deus que sustenta com o maná, com a cordonice, com o melhor dessa terra, tá bom? Essa crise veio nos ensinar a agradecer pelo que temos. Às vezes nós tínhamos muito e não estava percebendo. Até mesmo o nosso trabalho, aquele trabalho que você estava reclamando, que é todo dia de ir trabalhar na segunda-feira, que chato, eu não aguento mais esse trabalho, eu não vejo a hora de sair desse trabalho, e hoje talvez você teve que parar com o trabalho e você está vendo que aquilo era uma bênção, que aquilo era o seu sustento. Ele veio para ensinar a gente entender que economia é coisa boa. Nós viemos de uma cultura do oba-oba, que não ensina a gente, nossos pais não ensinam. Não estou falando todo mundo, tá, irmã? Que às vezes eu generalizo, mas você pega aquilo que é bom para você. Se você aprendeu, glória a Deus, né? Mas o geral, a nossa cultura brasileira, ela não ensina a ter reserva, ela não ensina a gente guardar para o amanhã, a gente pensar um pouquinho no futuro. Ela quer é o hoje.
Nós vamos comprar uma carnaiada, vamos fazer um churrascão e vamos comer tudo hoje, né? Amanhã é outro dia, Deus proverá, e vai vivendo assim, sem perceber que poderia estar enchendo seus celeiros para facilitar a sua vida, porque quanto mais nós tivermos uma vida facilitada, eu não estou dizendo de riquezas, eu estou falando de uma vida cheia de Deus, uma vida facilitada, uma vida em abundância, porque a vida em abundância, irmã, ela é uma vida mais facilitada. Quanto mais a gente tiver isso, mais tempo temos para desfrutar do Senhor, mais tempo teremos para ser cheio da presença de Deus. Essa crise veio para nos ensinar a usar o que temos e valorizar o que nós temos. Eu tenho passado, às vezes, até 2 semanas sem ir no supermercado, porque a gente tem evitado ao máximo, né, ir no supermercado, principalmente que uma das áreas atingidas aqui de Nova York aliás, dos Estados Unidos foi Nova York, eu moro bem pertinho de Nova York, né, assim, 1h30 do centro de Nova York, e 10 minutos da divisa de um estado para o outro. Então, a gente tem evitado, na minha cidade já tem casos, né? Já tem 160 casos de coronavírus, 34 mortes. Então, a gente tem evitado ao máximo ir em supermercado. Com isso, graças a Deus, eu já tinha aprendido, porque eu já venho aprendendo sobre finança pouco a pouco esses anos todos, mas eu aprendi ainda mais. Você vai fazer um almoço com o que você tem, você vai valorizar aquilo que você tem. Você não vai fazer de qualquer jeito, você tem que focar mais no menu do que você tem para poder ter uma administração doméstica bacana, e tem sido muito bom para mim. Nós precisamos aprender o que Deus diz sobre finança e nós precisamos entender o que Ele quer. Então vamos lá, irmãs, não entrei ainda no devocional não, nós estamos só explanando as coisas aqui. Agora eu vou ler do versículo 54 ao 57 do capítulo 41. Nós entendemos que Faraó deixou ali na mão do José o governo. Faraó entregou para ele um anel, dando-lhe autoridade. Assim Deus está fazendo conosco. Deus nos chama, Deus nos coloca para direcionar algo, para governar sobre algo, para ser mordomo de algo. E por isso você precisa andar de acordo com a autoridade que Deus te deu, com a bênção que Deus te deu, né? Então vamos lá, 54, versículo 54. 53. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em toda a terra, mas na terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. Faraó dizia a seus egípcios: vai a José, que ele vai dizer o que fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José os seus celeiros e vendia ao egípcio, porque a fome prevaleceu na terra. Toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Irmãs, olha que palavra gloriosa. Quando chegou o tempo, abriu José todos os celeiros. Você tem celeiro, irmãs? Nessa pandemia, você está abrindo o quê? Você está tirando da onde? Você tem celeiros na sua vida? Nós precisamos ter celeiros. Nós precisamos ter celeiro financeiro. Nós precisamos ter celeiro espiritual. Nós precisamos ter celeiro emocional. Por isso, aquela coisa do pouco a pouco, todos os dias, investindo. Nós temos que compreender que a nossa vida é como um banco. É um banco que você investe todo dia. Todo dia eu cuido um pouquinho da minha saúde, todo dia eu cuido um pouquinho do meu espiritual, todo dia eu cuido um pouquinho da minha finança, todo dia eu estou atenta ao que Deus está me ensinando sobre as finanças, porque quando vem o tempo de crise, como chegou no Egito, eu vou precisar abrir os meus celeiros. E o que tem nesse celeiro? Talvez não tenha nada, talvez nem temos os celeiros. Muitos ainda nem construíram o celeiro. Lembra que construa um quarto para o profético, construa os celeiros. Eu falei nós vamos chegar no final do reservatório. Israel, primeira coisa que esse povo dá importância em Israel, água.
É um país que precisa de água, é um país de terra seca, de terra árida, de desertos, de montanha. Então, eles entenderam e eles se desenvolveram tanto em água, irmãs, que Israel é um dos países mais importantes na irrigação. Os caras são fera em aprender irrigação, os caras são fera em aprender a levar água lá para cima, numa montanha, no deserto. Então, eles aprenderam. A crise nos ensina a nos mover, a fazer coisas diferentes. Agora, uma outra coisa, eles aprenderam a ter celeiros. E é o que eu vou deixar hoje para vocês, um videozinho e uma música, um vídeo e uma foto. É de um celeiro de pão. E é interessantíssimo como é que Deus faz as coisas, que isso que eu aprendi não estava na minha excursão. Ela estava na excursão do lado. Às vezes, quando você chegava a alguns lugares mais movimentados, tinha excursão. A gente estava chegando e outra estava saindo, ou às vezes o lugar era muito amplo, tinha uma excursão, né? A gente estava para um lado e o outro pessoal estava por outro. Esse lugar, eu passei, eu sou meio devagar, né? Às vezes eu deixava o povo indo, eu ia mais devagar, porque eu tinha que meditar, falar com o Senhor, observar algumas coisas. Então passou o pessoal da minha excursão foi passando, eu fui ficando para trás para tirar algumas fotos, algumas coisas, e eu vi um outro grupo. Quando eu vi um outro grupo, eu parei para escutar, porque o cara estava explicando sobre um buraco assim. E eu parei para escutar e ele estava explicando sobre isso, que ali era o celeiro do pão. Eu não imaginei que eu ia falar sobre isso, mas eu guardei, filmei um pouquinho, guardei a foto. E fui para minha excursão. Então hoje é dia de eu postar essa foto. A foto de um celeiro do pão. E em Israel, irmãs, não é celeiro só do pão. Eles guardavam o vinho, eles guardavam o azeite. Eles sabiam valorizar o que eles tinham. E agora nós vamos ler vários versículos de Provérbios para a gente terminar, que esses versículos vai te dando uma noção de como você lida com a sua vida financeira, né? Em tempo de crise, é tempo de Deus mostrar para a gente que Ele é o Deus da provisão. Você quer conhecer o Deus da provisão, irmãs? Então vamos entrar no que Deus fala sobre finança. Nós precisamos estudar sobre finanças, tá bom? Vamos lá, vamos ler vários versículos de Provérbios para a gente receber essa graça de Deus. E eu quero que vocês, irmãs, saiam dessa caminhada de oração com uma responsabilidade, com uma graça de Deus, porque Deus não te chamou para você se matar de trabalhar e nunca ter nada e só correr atrás do vento. Se você der a importância devida para a sua vida financeira, como Deus te chama para dar para a sua vida espiritual, você vai viver grandes coisas. Eu não estou falando de riqueza, não estou falando de ter vida boa, vida mansa, então eu posso viver no oba-oba, não vou ter problema com nada, não. A vida abundante é você não ter falta de nada, é você saber que Deus te sustenta em tudo e você vê Ele te conduzindo em todas as coisas. Vamos lá. Provérbios, capítulo 3, do versículo 9 ao 10. Eu vou estar lendo alguns versículos de Provérbios em vários outros capítulos, mas eu vou tentar colocar em ordem, né? Como agora eu vou ler o 3, daqui a pouco eu vou ler o 6, vou tentar colocar em ordem para não ficar tudo bagunçado. Vamos lá. Provérbios, capítulo 3, no versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, eu vou ler esse 11 aqui, que ele também faz parte. Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te canse da sua repreensão. Aqui está dizendo para nós honrarmos ao Senhor com as nossas finanças, com as nossas rendas, e nossos celeiros vão ser cheios de vinho, de tudo de bom. Vai ser farto. Então, nós precisamos, para começar a conversa de finanças, consagrar as nossas finanças ao Senhor, saber que aqui não somos nós o dono daquilo ali, daquele dinheiro que vem ali do fruto do nosso trabalho, porque nós gastamos ali no trabalho a saúde que Deus nos deu, o fôlego de vida que Deus nos deu, o corpo que Deus nos deu, então tudo é dele. Quando vem esse dinheiro até nós, precisa ser consagrado ao Senhor. Você recebe o seu salário, irmã, coloca diante do Senhor e fala: Pai, o que eu faço com isso aqui? E você vai precisar começar a obedecer. Como que você faz, né? Vamos lá, capítulo 6 agora, versículos 6 e 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera o seu caminho e ser sábio.
não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então, eu não sei se você já parou para observar uma formiga. É a coisa mais gostosa é observar as formigas, né? Principalmente quando você é criança. Você vai vendo aquelas formiguinhas indo, buscando, né? Talvez tenha um pedacinho de pão ali no chão. Aí elas vão em fila, leva para o seu cantinho. Elas guardam, né? Para o inverno, que elas não vão poder estar saindo, que elas não vão poder estar fazendo as coisas. Então, uma coisa que precisa ficar bem claro aqui nesse texto, irmãs. O segredo simples, muito simples o segredo que José deu. Construa celeiros e guarda a quinta parte. Nosso salário precisa ser guardado uma parte. Quando Deus institui o dízimo, quando Deus dê algo para o Senhor, Ele já está nos ensinando a tirar uma parte e guardar. Né? Então nós precisamos ter um coração que abençoa a casa do Senhor ou abençoa os pobres. Depois eu vou falar sobre isso. Mas precisamos guardar um pouquinho do nosso dinheiro. Não importa, irmã, se é R$1, se é R$10, se é 50 centavos. Você precisa criar o hábito de reserva. Tá bom? Agora vamos para Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Na verdade, dá vontade de ler Provérbios todo, tá, irmã? Quando eu estava planejando a caminhada de oração 6, eu achei que ela ia ser de Provérbios, e talvez a próxima que eu fizer, eu já deixo aqui mais ou menos que eu quero estudar Provérbios inteiro. Por isso que eu escolhi 31 dias, porque eu imaginei que seria Provérbios, que nós estudaríamos um capítulo de Provérbios por dia. Quem sabe a caminhada de oração 7, né? Porque eu amo Provérbios. Provérbio é vida, Provérbio é o livro da sabedoria de Deus, né? Vamos lá, Provérbios capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem a enriquecer. O que ajunta no verão é sábio, mas o que dorme na cega é filho da vergonha. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. Então, irmãs, o Senhor está dizendo aqui que quem trabalha diligente enriquece. Então você tem que fazer seu trabalho com o coração grato, sabendo que você está fazendo uma participação ali, que você está ajudando. A gente não pode ficar amaldiçoando o nosso trabalho, amaldiçoando o nosso patrão, falando mal. Aquilo ali vem o nosso sustento. Se eles estiverem bem, nós também estaremos bem. E aqui está dizendo, aquele que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho da vergonha. Ninguém melhor para entender disso aqui do que quem mora nos Estados Unidos, tá? Tem muitos trabalhos aqui, irmão, que ele funciona mais no verão, né? Os caras que trabalham com pintura, que trabalham com jardim, tudo isso flui mais no verão. O inverno é rigoroso, então a gente aprende aqui na marra. Guarda para o verão, guarda o que você recebe, não pensa, oba, recebi bastante, vou gastar no próximo iPhone, no próximo não sei o que, e depois vai comer pedra, vai ter que pedir os outros ajuda, vai ser filho de vergonha, como a palavra diz. Se você não sabe guardar, você é filho da vergonha. Então, é o que nós precisamos aprender hoje, a guardar um pouquinho do que Deus nos dá. Vamos lá, Provérbios capítulo 11, versículo 24. Provérbios 11, 24. 24 a 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura pedra. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será desdentado. Irmãs, está dizendo aqui que a alma, o segredo da prosperidade, tá? Primeiro, guardar. Dedicar sua vida a Deus, dedicar suas finanças a Deus. Segundo, guardar um pouquinho da sua finança. Terceira coisa aqui importantíssima, generosidade. Nós precisamos aprender o que é generosidade. Muitas pessoas, quando estão no Brasil, falam mal dos americanos. O americano é um povo frio, o americano, irmãs, é um povo generoso. O Brasil também sabe ser um pouco generoso, só que ele só sabe ser generoso. O Brasil, ele sabe, a diferença da generosidade dos Estados Unidos e do Brasil é o seguinte: o Brasil só sabe ser generoso na miséria.
Ele tem prazer mais em ajudar em momentos de dificuldade. Eu não estou dizendo que está errado, isso é maravilhoso. Mas uma generosidade além. Existe uma generosidade além. Aqui está dizendo, a quem dá liberalmente. Ainda lhe acrescenta mais e mais. Generosidade além, irmãs, é quando você dá um presente para uma pessoa, mesmo sabendo que ela não precisa. Aquela pessoa não precisa, mas eu quero abençoar a vida dela porque ela fez algo por mim, porque ela foi bacana comigo. Alguma coisa que Deus colocou no seu coração, né? Ou às vezes, por exemplo, os americanos aqui, eles dão muito... como é que fala, gente? Gorjeta, né? Eles dão gorjeta pro cara do correio que vem deixar os seus pacotes, ele dá gorjeta pro lixeiro que pega seu lixo toda semana. E então nós, brasileiros, temos que aprender isso. Quantas vezes o lixeiro passou aí na sua casa, e lixeiro no Brasil trabalha muito pior do que aqui, porque aqui eles trabalham no carro, irmã. Trabalha no carro, o próprio carro tem a máquina que pega a vasilha do lixo, vira lá dentro do negócio. São poucos os que entram dentro das casas para pegar com a sua própria mão ali. Totalmente diferente do Brasil. Será se a gente oferecer um copo de água para aquele lixeiro? Né? Será se no Natal a gente deu um bombom para aquele lixeiro? São coisas que nós precisamos exercer. Ah, precisa disso não, irmã. Ele já tem o salário dele. Nós temos mente mesquinha. Nós precisamos quebrar essa mesquinharia. Sabe? Às vezes você vai comprar uma coisa, generosidade, dar liberalmente. Não é fácil dar isso, irmã. Quem é que está caçando fazer isso? Quem é que está caçando dar dinheiro, dar presente, honrar as pessoas? Não é fácil. A nossa carne não quer saber disso, né? Mas nós precisamos nos educar se você quer viver o que é prosperidade bíblica. Às vezes você vai comprar algo na mão de uma pessoa, né? Vamos supor que uma vizinha sua está vendendo um pano de prata, ela está vendendo por, vamos supor, R$4,50. Dê R$5, irmãs. Por que tem que pegar os 50 centavos de volta? Dê. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Faça uma experiência com o Senhor. Comece a tratar o coração. Deixa. Nossa, existe uma palavra em Provérbios, eu esqueci onde está agora, acho que é Provérbios 30. Ai, eu vou ter que ler, vou ter que achar ela aqui, irmãs. Acho que é Provérbios 30. Fala... Peraí, quer ver? Aqui. Provérbio 30, 15. Não estava aqui, né, para falar, mas ela não pode sair daqui. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. As 2 filhas da sanguessuga, dá. Há 3 coisas que nunca se farta e há 4 que nunca desbasta. Então, irmãs, nós temos que quebrar esse espírito de sanguessuga. Nós só queremos receber. Na hora que fala, o governo está dando, não sei aonde está dando, o brasileiro fica louco. Ele não quer saber se ele tem, se ele não tem. Ele quer botar a mão no que sobrar para ele. E isso não traz prosperidade. Não traz. O que traz a prosperidade é a generosidade. Eu não estou dizendo que a gente não precisa receber, irmã. Se Deus está dando, se a gente precisa, ótimo. Mas se você não precisa, seja aquele que quer dar. É muito melhor dar do que receber. Essa é uma palavra que é muito difícil de a gente aprender, porque a gente não entende, fala misericórdia, como que é isso, né? É tão bom receber, mas o dia que você tem para dar é muito melhor, tá bom? Vamos lá, Provérbios 12, 27. Em Provérbios 12, 27 fala: o preguiçoso não assa a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Tem uma outra versão que eu gostei mais, mas essa aqui tá boa também. O preguiçoso não assa a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Sabe, irmãs, muitas vezes nós não comemos bem por preguiça. Nós não vivemos bem por preguiça. Nós não estamos com um corpo saudável por preguiça. Nós não estamos cuidando de nós por preguiça. E a preguiça é do diabo. Por isso que a Bíblia é contra a preguiça, porque a preguiça é do inferno. A preguiça te rouba de ter uma vida em abundante. Mesmo quando você pode. Eu como fora mesmo porque eu posso. Mas talvez por trás daquilo ali está uma preguiça. Eu não estou dizendo que a gente não pode comer fora, a gente pode ir passear com a nossa família, a gente pode. Mas se tem coisa que está sendo por preguiça, vai trazer pobreza, vai te empobrecer. Então, nesses dias que a gente está em casa, que a gente tem que cuidar da nossa casa, eu passei muita dificuldade na minha vida, irmã, eu passei dificuldade financeira, então eu tenho um prazer de cozinhar.
Outro dia uma amiga até brincou comigo, ela tá aqui no grupo, ela vai ouvir, né? Eu tava conversando com ela logo no começo da caminhada e meu fogão estraga. No meio de eu fazendo comida, meu fogão é elétrico, o fogão estragou. E eu falei pra ela, ai, meu fogão estragou, eu tô cozinhando a carne, não sei o quê. E ela brincou comigo, ai, quem sabe, não é um livramento pra você descansar da cozinha. Eu falei, de jeito, maneira, isso aí seria uma punição na minha vida. Seria uma punição eu ficar sem cozinhar, porque eu passei dificuldade, irmã. Eu sei o que é levantar num dia e não saber o que a gente ia comer. Sabe, eu comi macarrão puro, que não tinha nenhum colorau, que não tinha nenhum alho. Então tinha que ser um macarrão no olhinho ali mesmo. Eu tenho pavor de certas comidas, de tanto que me lembra essas tristezas. Então eu tenho prazer de cozinhar. Pra que eu vou ficar com preguiça de cozinhar? Vou ficar com mesquinharia? Vou ficar... Não, eu tenho prazer. Tenho prazer de fazer uma comidinha bacana. E eu aprendi isso e Deus vai prosperando. Deus vai prosperando. Então nós precisamos ser curados. Nós precisamos agir como governadores. Que governador que é? Como é que Deus vai botar nós para sermos governador, como fez com José, com mente mesquinha, não é generoso, não sabe viver bem, não está vivendo esses versículos que o provérbio está dizendo. Vamos lá. Então, vocês me conhecem, né, irmão? Não sai daqui. Então, agora nós vamos para o versículo... Vamos para o capítulo 21. Capítulo 21 de Provérbios. Tá vendo como Provérbios é bom, irmãs? Como eles ensinam tanta coisa? 21, 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então, ter coisas boas é muito bom, mas você ser apegado demais, porque eu só como em restaurante, porque eu só faço isso, porque eu só faço aquilo, porque eu gosto desse tipo de coisa, isso traz, talvez, mas eu tenho dinheiro sobrando, ok, mas talvez a questão é a finança de acordo com a palavra. Quem sabe o que a gente tem, a gente poderia estar ajudando outras pessoas, né? Quem sabe se a gente deixasse de comer uma vez no restaurante e pudesse ajudar uma família pobre, ou uma família que está passando dificuldade, ou doar, né, para a sua igreja, para o seu pastor, sei lá, para quem você achar que deve. A gente tem que saber a terra que a gente semeia também, né, irmãs? Hoje em dia a gente não está podendo sair semeando em qualquer lugar, mas você tem que semear em terra boa. Mas às vezes fazer um sacrifício, né? Vamos ler mais uma coisa aqui, Provérbios 22, Provérbios 22 agora. Nós lemos o 21, 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Irmãs, uma das coisas da área da finança também é a questão de tomar emprestado. Eu sei que tem hora que não tem jeito, né? O Brasil também é muito nisso aí, da gente tomar emprestado no banco, paga em suaves prestações. Isso muitas vezes é a armadilha do diabo para te prender na pobreza. Aqui está dizendo, o rico domina sobre o pobre, o que toma emprestado é servo do que empresta. A Bíblia o tempo todo ela veio para nos libertar. Ela não quer que a gente seja servo de nada, né? Servo de que eu falo de escravo. Então quando nós devemos e a gente dorme ali com a mente, acorda e dorme preocupado com aquilo, Deus quer nos libertar. Quando nós vimos ali, quando a multiplicação do azeite, o que o profeta fala para ela? Vai e paga suas dívidas. Paga suas dívidas, seja livre, você e seus filhos, e viva com o resto. Se você tem dívida, irmãs, comece a colocar isso na presença do Senhor e se esforçar com toda a sua força para pagar. A Bíblia tem um versículo que fala que eu amo, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Deus não te quer ver escravo de dívida. E muitas vezes dívida de coisas que a gente nem tem mais, né? Então, é uma área da finança que a gente precisa romper. Bom, eu li Provérbios 22, agora vamos para Provérbios 23, que é o último, assim eu acho, né, irmã? Porque foi tantos versículos. Provérbios 23, 20 ao 21. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e os comilões caem em pobreza, e a sonolência veste de trapo o homem. Olha só, irmãs, esse versículo aqui, eu sei que nosso país é um país da alegria, que o povo adora um churrasco, e eu também gosto,
mas nós precisamos avaliar isso. Você já percebeu que é isso que traz um certo desgosto para o nosso país? O povo não se levanta, o povo não se educa, o povo não olha para dentro de si, é todo dia essa churrascaiada, é final de semana, tudo que é reunião tem que ter churrasco, tem que ter bebedeira. Meu Deus do céu, não estou dizendo que às vezes, né, irmãs, que isso é o fim do mundo, mas é a palavra que está dizendo, não sou eu. Não fica no meio desse povo beberrão e comelão de carne, porque a comilança traz a pobreza, traz a sonolência que vai te vestir de trapo. Talvez nos traz a pobreza totalmente física, porque talvez a pessoa tenha condição e aí ela gasta o dinheiro dela com o que ela quiser, mas ela traz uma pobreza no seu espírito. Por isso que tem hora que a gente tem que fazer uns propósitos. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo de comer umas carnes, vou dar um tempo de comer delícias, vou dar um tempo de comer doce, coisas que a gente gosta. Para quê? Para a gente educar o nosso espírito. Para que Deus fale mais conosco. Não estou dizendo que isso é errado não, irmãs. Deus é um Deus de banquete. Mas muitas das vezes esses beberrões, esses comilões, não está sendo para glorificar o Senhor. Começa muito bem uma festa em família, daqui a pouco briga, daqui a pouco algo estranho, né? Daqui a pouco briga no casamento, briga com os filhos, a gente ensinando os filhos a errado, a gente ensinando os filhos que é essa farra que é a vida, e a vida é muito mais que isso, porque na hora que vem a pandemia, não tem alegria de churrasco que resolva, né? Traz um desgosto na nossa vida. Então são coisas que nós precisamos reavaliar. Bom, eu acho que foi só isso. Para terminar, vamos para Lucas. Eu não vou ler, mas vamos para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 conta sobre aquele louco, né? Que destruiu os seus celeiros, construiu um maior. E ele falou, eu vou encher de tudo que é bom. Lucas capítulo 12, de 15 ao 21. E ele falou, eu vou encher de tudo que é bom. E aí ele fala, eu vou dizer para minha alma, eu tenho um depósito, eu tenho muitos bens, eu posso descansar, comer e me alegrar. E Deus disse para ele, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, o Senhor diz que a vida do homem não está na abundância dos seus bens. A vida do homem é muito mais. Nós temos que ser um conjunto, né? Um conjunto do espiritual, um conjunto de tudo. Bom, irmãs, precisamos ter celeiros espirituais e físico. Precisamos fazer um depósito todo dia. Generosidade gera riqueza. Nós precisamos ser diligentes. Nós precisamos deixar o Senhor ser Senhor da nossa finanças. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Eu vou deixar um livro aqui que eu indico em todas as caminhadas de oração e eu não sabia que esse livro, nem sabia que tinha em PDF. Uma pessoa me encontrou, me mandou antes de começar a caminhada, né? Ela nem sabia que eu ia falar de finanças e eu amei. É um livro que chama, acho que é O Seu Dinheiro. Ele é da Universidade da Família, ele é de um curso. Irmãs, leiam. Você quer aprender sobre as coisas, você tem que ler. Você tem que estudar sobre aquilo. E é todo na base bíblica, ensinando tudo sobre finanças na base bíblica, tá bom? Vou deixar em PDF aqui. Não sei se tem para comprar, nunca vi vender nas lojas, ele faz parte de um curso da Universidade da Família, que eu sempre falei aqui nas caminhadas de oração, mas a pessoa encontrou em PDF e eu amei, porque é o que eu sempre indiquei e eu espero que vocês leiam. Tá? Aquele outro livro que eu deixei, irmão, o primeiro livro que eu deixei sobre abençoando a disciplina, tô amando, tô quase terminando, tô amando. Eu indiquei de olhos fechados, mas é absolutamente tudo que tem a ver com o que nós estamos falando. Então, nós precisamos aprender a ler, tá bom? Vou deixar a canção de hoje, que é sobre declarar que pela manhã a gente se consagra ao Senhor, adorar ao Senhor, irmãs, dedicar sua vida ao Senhor. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Você quer ter uma vida em abundância, você quer ter uma vida em paz, então dedica a sua vida ao Senhor e a sua vida financeira em especial, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham uma semana de vitória, vamos construir celeiros para o Senhor,
Observe a foto, aquela foto ali daquele buraco, onde era um reservatório de pão. E nós precisamos ter reservatório. Para quê? Para a gente poder fazer o que Deus quer que a gente faça com aquele pão, né? Quando chegar o tempo de fome, nós fazermos como José, abrir os nossos celeiros, ter a quem ajudar, ter para nós, ter para os nossos. É isso que Deus nos chamou, tá bom? E ele está fazendo um alerta, viu, irmã? E se eu fosse você, eu vigiaria muito mais, porque a gente ainda não viu a crise mundial. Nós não vimos a crise mundial. Então, Deus está nos chamando a atenção a ser muito mais diligente com as nossas finanças, porque se vem uma crise mundial, como é que nós vamos fazer? Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.